No mundo dos animes, onde a gente acaba se identificando com diversos personagens, a gente acaba às vezes também se decepcionando. E isso é normal porque a gente vai envelhecendo, amadurecendo, nossos gostos mudam e nossas preferências também mudam. Ainda quando criança, eu me lembro que o meu personagem de anime favorito era o Ken Masters do Street Fighter 2, daquela animação que passou no SBT nos inícios dos anos 2000, não me recordo direito. Mas fui me apaixonando por outros animes, como o próprio Dragon Ball, o Samurai X, que por muito tempo foi um dos meus favoritos. E dando esse contexto, eu queria falar sobre a mudança que acaba não só sendo boa, mas também acaba sendo negativa. E eu gostaria de falar de um personagem de anime hoje que infelizmente me decepcionou muito, eu acredito que decepcionou a maioria dos fãs, que é o Deku de Boku no Hero. Mas a culpa não é do personagem. Obviamente a culpa vai ser sempre do autor, porque é ele que dá o direcionamento, ele que cria o roteiro para que os personagens se desenvolvam e vão criando as suas histórias. Mas infelizmente o que ele fez foi criar uma expectativa muito grande sobre o personagem que é o Deku. Eu falo isso com propriedade porque eu me lembro muito bem que quando o anime ele inicia com a narração do próprio Deku, ele já fala: essa é a história de como eu me tornei o maior herói de todos. Quando o autor faz isso, automaticamente a gente cria uma expectativa de quando vai acontecer, como ele vai superar todas as barreiras, porque diferente de alguns, ele tem grandes problemas e o maior deles é não ter nenhum poder. Então a gente fica com aquilo na cabeça: como que um cara que não tem poder nenhum vai se tornar o maior herói de todos? O fato é, nesse mundo, todo mundo tem algum tipo de individualidade, como é chamado, mas tem algumas pessoas que particularmente não tem. Então eu, curioso, fiquei imaginando como que esse cara vai fazer sem possuir nenhuma habilidade específica, nenhuma individualidade importante. Porque não adianta ter só uma habilidade. Muitas pessoas têm habilidades, mas são habilidades praticamente inúteis. Além disso, o protagonista já tem um rival que na verdade é muito poderoso e que em comparação em relação a ele, a ser o melhor herói do mundo, que na verdade a gente até fica, ué, mas esse cara vai ser herói, esse cara é mau, esse cara faz bullying, ele pratica perversidades com o protagonista. É como se fosse o Goku sem poderes e o Vegeta mega poderoso traumatizando o Goku o tempo inteiro. Só que esse garoto, ele é tão apaixonado, ele é tão fissurado em se tornar um herói, que ele estuda todos os heróis, ele tem anotações dos heróis e dos vilões. Então, na teoria, ele é um cara muito bem preparado para se tornar um herói mesmo sem habilidade nenhuma. E a gente abraça essa causa, acreditando que ele vai se tornar de fato o melhor herói, porque ele mesmo não tendo habilidade, ele vai conseguir suprir com o seu conhecimento. Obviamente tem todo um contexto onde o All Might, que é o maior herói de todos, acaba passando o poder dele para o próprio Deku, e onde é revelado que a habilidade do All Might na verdade é uma habilidade que é passada entre pessoas, que na verdade não é um dom natural, não é uma individualidade que nasceu dele, que sim passada entre pessoas. E agora ele é o escolhido. Só que a gente fica imaginando, ué, o cara não tinha poder nenhum, agora vai ter o poder, a força do Superman, então ele precisa treinar ele. A gente vai abraçando a causa de que ele precisa se desenvolver. E até então, primeira temporada, ela é incrível. A gente vai vendo ele treinando para ganhar o poder, ele fortalecendo o corpo dele, porque ele vai receber uma carga muito grande de poder. E quando isso acontece, a gente vê que uau, o garoto vai se lascar todo, porque é mais poder do que a gente imaginava que ele poderia suportar. E a gente vai assistindo, vai entendendo que aquele poder ele é altamente destrutível para o corpo dele. Além disso, vemos o sofrimento dele para aprender a lidar com um poder que é extremamente esmagador e que não tem muito o que fazer. Ele nasceu sem isso e ele vai ter que treinar muito para poder desenvolver.
E até aí tudo ok, a gente quer ver esse desenvolvimento, a gente quer ver ele adaptando o corpo dele ao poder que ele vai ter no futuro. Além disso, o carisma do personagem é muito bacana, porque ele consegue fazer boas amizades, as pessoas confiam no raciocínio dele, logo ali no arco onde a escola é invadida, ele se junta a outras pessoas que têm poderes meio estranhos, mas que no fim, com a capacidade de raciocínio dele, ele consegue salvar uma boa galera. Além disso, não só esses colegas que têm poderes ruins na teoria, ele também possui adversários como o Todoroki, o próprio Bakugou, que era seu antigo rival, e são pessoas com poderes incríveis, poderes extremamente sobre-humano. Então a gente quer ver como ele vai lidar com a competição e como ele vai lidar com pessoas que já nasceram com poderes. E até então a gente entende que ele vai passar por dificuldades, mas ele é muito mais inteligente do que a maioria, porque ele é um cara analítico, ele é um cara que anota, ele é um cara que estuda, e ele é apaixonado por aquilo mais do que qualquer outra pessoa. E até então, essa primeira temporada, ela é fantástica, ela é muito boa. Além disso, também tem o arco do torneio dos alunos para analisar o poder de combate deles, e a gente vê que o Deku perde pro Todoroki e o Todoroki perde pro Bakugou, e o Bakugou acaba se tornando o campeão do torneio. E a gente ainda continua com aquela sensação que o Bakugou ele vai se tornar um vilão, porque o temperamento dele não condiz com um herói de verdade. Além disso, na próxima temporada tem, se eu não me engano, tem um arco onde estão as duas classes, estão no acampamento, e o acampamento é invadido novamente. E a gente fica, porra, toda hora vai acontecer isso, toda hora a escola vai ficar colocando os alunos em perigo. A gente só sabe que onde o Deku tá, vai dar merda. Além disso, tem a saga do Caçador de Heróis, que é uma saga muito boa, onde a gente vê a inteligência do Deku usando a habilidade dele, salvando o Tenya, salvando os seus colegas, o próprio Todoroki. E aí, nessa temporada, a gente começa a perceber que o Deku ele é diferente e ele vai ser respeitado. A gente entende que o poder dele é a capacidade dele de raciocinar e usar a melhor estratégia possível. Só que, infelizmente, parece que para por aí, porque a gente é apresentado as novas habilidades do Deku, a gente vai ver que tem muito mais poderes que vão aparecendo, e já estava difícil ele conseguir manusear o poder de força bruta. Agora aparece chicote negro, aparece fumaça, aparece diversos outros poderes, e a gente fica, caramba, isso tá ficando chato. E com o decorrer parece que o personagem ele vai ficando burro, parece que ele não desenvolve, parece que o autor ficou com preguiça de fazer com que ele se torne um cara foda, e tá demorando demais para as coisas acontecerem. Além disso, a gente tem a introdução do Miriam, que em conjunto com o Deku acaba derrotando aquele vilão, e a gente vê, uau, esse Miriam é top, ele é um cara inteligente, mais poderoso, ele dá uma surra em toda a sala do Deku. Parece que não vai pra frente, porque nesse final de arco o Miriam perde os poderes, e aí parece que o Deku não evolui, parece que todos os outros estão evoluindo, menos o Deku, porque não parece que ele tem mais aquele raciocínio, aquelas inicialmente suas anotações parece que não são mais usadas, e eu sinto falta disso. E com o decorrer parece que o anime vai ficando mais apressado, ele vai perdendo algumas características que inicialmente eram muito atrativas, e aquele personagem que a gente tanto esperava que se tornasse o maior herói de todos, no fim tá ficando chato, não parece que nunca vai pra frente, e a gente acaba gostando de outros personagens, a gente acaba gostando do Bakugou, a gente acaba gostando do Miriam, do Todoroki, de outros, até dos vilões, o próprio assassino de heróis, o Dabi, o Twice, aquela garota lá também. A gente acaba gostando mais deles do que do Deku. E isso é muito frustrante, porque foi criada uma expectativa muito grande sobre o personagem. Infelizmente,
a expectativa foi caindo e a gente meio que não espera mais nada. As últimas temporadas vão perdendo a graça, a história vai ficando rápida, ela não tem tempo de desenvolver os outros personagens e o final é extremamente frustrante porque beleza, ele consegue derrotar o maior vilão de todos, mas a gente achou que ele ia dar continuidade, ele ia ser o sucessor do All Might. Isso não acontece. Ele não fica com a garota, ele não fica com os poderes, nem com o título de maior herói de todos. E toda aquela expectativa que a gente criou, infelizmente, ela não se concretiza. E isso é muito ruim, porque a série, o personagem, tinha tudo para ser um dos sucessores de Naruto, um dos sucessores de Dragon Ball, um dos sucessores de One Piece e ser uma série fantástica, mas o final dele deixou muito a desejar. E ao meu ver, esse é o personagem com o maior desperdício de aproveitamento que poderia ter em termos de poder, em termos de história, em termos de engajamento. Deku representava uma nova geração e essa geração, infelizmente, flopou, não foi o que tinha que ser. As expectativas eram tão grandes que no fim ele mesmo não conseguiu superá-las. Mas essa é só a minha humilde opinião. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha de Boku no Hero, qual é o seu personagem favorito e o que você acha que deveria de fato acontecer com o final. Mas antes eu queria falar daquela promoção de sempre, 5 camisetas anti-suor pelo preço de uma. Lembrando que você comprando pelo meu link, você me ajuda ganhando a comissão e aí eu não dependo da plataforma do YouTube para ganhar dinheiro e continuar fazendo esse trabalho. Então, se você quiser aproveitar essa promoção, eu vou deixar um link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então, aproveita e clica lá. Agora é a hora de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações e aqui eu deixo o meu obrigado e até a próxima.